Nossa cidade tem a cor da gente, tem uma semente que brota em cada coração. Nossa cidade é pura poesia e nessa cantoria te ofereço essa canção. Nossa cidade é um pedaço do céu dentro do mundo que se pode ter. É alfinix corre pela boca, é água doce do meu bem-querer. É a terra da beata Lindalva, a fina flor da devoção desse povo hospitaleiro. Seja bem-vindo a Açu, terra dos poetas, terra da poesia, terra de Sinhazinha Vanderlei, terra da casa da baronesa. Muita gente tem dúvida, porque Açu é escrito com 2 S ponto no 1. É certo ou é errado? Hoje a gente vai descobrir. A gente convidou um historiador e também poeta aqui da cidade, Ivan Pinheiro, e a gente vai bater um papo com ele para saber qual é a forma correta. E além disso, a gente vai saber algo mais sobre a história dessa cidade. Terra da beata Lindalva, a fina flor da devoção desse povo hospitaleiro, festeiro, que conquistou meu coração. Eu sou daqui do Açu, eu planto poesia o ano inteiro. Meu coração transborda fé em João Batista, o santo padroeiro. Eu sou daqui do Açu, eu canto poesia o ano inteiro. Meu coração transborda fé em João Batista, o santo padroeiro. E a gente agora vai bater um papo com o Ivan Pinheiro, ele que é bacharel em história, escritor, poeta, várias coisas. E é bom conversar com ele. E primeiro de tudo, obrigado, Van, por você ter esse tempo aqui para conversar um pouco conosco e falar um pouco da história de Açu. Van, por que Açu tem esse ditado que Açu é conhecido como terra dos poetas? Açu, ele tem em alguns momentos, ele se confunde, a história do Açu se confunde com a história do Rio Grande do Norte. E por esse lado cultural, Açu foi aqui nesse torrão onde surgiram os primeiros jornais, o primeiro jornal do interior do estado, o jornal açuense, né? Depois vieram vários outros jornais. Nós tivemos grandes poetas, como por exemplo um dos primeiros, Dr. Luiz Carlos Lins Vanderlei, que além de poeta, era romancista, foi o primeiro médico norte-riograndense. Então foi uma pessoa que deu um pontapé inicial nessa questão da literatura propriamente dita no município do Açu. E depois vieram outros. João Carlos Vanderlei instalou a primeira tipografia do interior do Rio Grande do Norte. Com a tipografia veio o jornal, vieram os outros jornais. Quando foi em 1922, foi feita uma pesquisa no estado do Rio Grande do Norte, levantando o número de poetas, né, quais os poetas existentes em 1822. E esse livro é Poetas do Rio Grande do Norte, tem 129 poetas, e desses 129, nós temos 28 que são, aliás, desses 109 poetas, perdão, e desses 109, 28 são açuenses. Desses 28, na época, pouco tempo depois, em 1933, 12 deles chegaram a ser membro da Academia Norte-Riograndense de Letras. Então, a Açu, percentualmente, naquele período, era uma cidade que tinha quase 30% do número de poetas do estado, tinha jornalistas, tinha os escritores, e todos eles de renome, certo? De renome em nível de estado. Então, passou a ser conhecido, né, pelos intelectuais como terra dos poetas e a Atenas norte-riograndense. Essa questão de terra da poesia já veio agora, através de uma lei da governadora Fátima Bezerra, por essa questão de gêneros, né? Terra dos poetas, então estava colocando só os homens. Né? Aí foi criada uma lei, por indicação do ex-deputado George Soares, foi criada uma lei
para generalizar. Né? Por Então isso que ficou Terra dos Poetas. Da poesia, Terra da Poesia. Terra da Poesia. Então não é mais conhecido como Terra dos Poetas. Porque da poesia vai englobar todos os gêneros. E porque todo mundo fala, a sua esse ano está completando 79. 179 anos de emancipação política. E me diga, por que a Açu tem tanta história na parte do nome? Açu com C cedilha, Açu com 2 S, Açu com S com ponto no U. Me diga, por que tanta mudança? O Açu, a origem é do Tabaçu. Né? Tabaçu, que era uma aldeia indígena existente aqui na região, descoberta assim por volta dos anos 1600, 1500, 1600, que era justamente dos índios janduís. Os índios janduís que tinha o rei Janduí como pajé, né? como o próprio nome já diz, rei Janduí, ele tinha um comando sobre os índios da parte do sertão do Rio Grande do Norte, né? da capitania do Rio Grande do Norte, e também um certo domínio ainda um pouco sobre o Ceará, chegando até o Maranhão. Então era uma aldeia muito forte, né? Uma aldeia de grande prestígio. Tanto que ele recebeu o título, né, de rei dos índios, o Janduí. E esse Tabaçu foi basicamente originado, por quê? Porque quem deu nome à nossa cidade, apesar dessa aldeia, mas quem deu nome à própria aldeia foi o rio Açu, que na verdade não era o nome, não era Açu, mas com o passar dos tempos, em decorrência da Tabaçu, veio a ser Açu. Então, a cidade veio em seguida, né, muito tempo depois, mas surgiu os fundamentos de cidade, à margem esquerda, né, a margem esquerda do rio Piranhas ou Açu. Então, a origem principal é o rio. Quem deu o nome à cidade foi o rio. Por quê? O rio Açu, ele vem Piranhas desde da Paraíba, quando banha o território, depois de Jucurutu, que banha o território do município do Açu, é que ele recebe esse nome desde de rio Açu. Para cá já tem. De Jucurutu para lá é Piranhas. Então quer dizer que os índios Jardim de Piranhas se abrigavam para ali. Toda essa região era habitada, né? O Seridó, todo o Seridó, o Vale do Açu. Os índios, inclusive, de Açu eram nômades, porque justamente essa questão, quando o rio secava, eles procuravam outra região. Eles iam mais em busca do mar, ali por onde hoje está Porto do Mangue, Serra do Mel, onde existia muito caju, muita caça, muita pesca e algumas lagoas nas dunas. Então eles se deslocavam, a aldeia não era uma cidade, uma fortificação, porque eles se deslocavam de acordo com os períodos de seca, período de inverno, enchente, essa coisa toda. Mas a região principal era aqui, por quê? Porque eles tinham 3 fortalezas seguras, que era o rio, a Lagoa de Ponta Grande e a Lagoa do Piató. Então eram as fontes da caça, da pesca, né? A caça, lógico, que a caça fica sempre em torno de água, né? E ele tinha essa fortificação, tinha água potável, através do rio e das lagoas, e a Lagoa de Ponta Grande e a Lagoa do Piató eram a pesca com bastante possibilidade de manutenção deles por anos. Então, era essa fortaleza deles aqui nessa região. E a caça naquela época, até hoje ainda se tem, né? Mas naquela época muito forte, a caça, a pesca e a agricultura de subsistência, né? Principalmente a macaxeira que nós conhecemos, né? E outros produtos que vieram surgindo, como o milho, essa coisa toda. Mas os índios mesmo era mais a questão da macaxeira, para fazer a farinha, o beiju, aquela nesse tempo toda. Aí, Açu era conhecido como? Açu, até aí, Açu ainda era, na época dos índios, era Tabaçu. Era Tabaçu. Era Tabaçu. Depois que foi criado a freguesia de São João Batista da Ribeira do Açu, em 1726, que é a mesma coisa de paróquia, no dia 24 de junho de 1726 foi criada a freguesia de São João Batista da Ribeira do Açu. Fala, é a igreja? A igreja. A igreja de São João Batista. Que é justamente, tinha uma casa de oração, mais ou menos onde nós estamos aqui no centro da praça São João. A gente está gravando aqui na Praça São João Batista, é ali onde tem... Onde tem aquela estrelinha, aquela estrela, né? Aquela estrela de
não é uma estrela propriamente dita, mas é um marco. É um marco, né? Onde era, né? Poucas exato. pessoas sabem que isso aí era é o marco, no ponto zero da cidade, era para ser ali. E onde foi a casa de oração. E foi doado em 1712 por Sebastião de Souza Jorge, esse terreno, para que fosse feita a casa paroquial e uma casa de oração. Porque até então eram celebradas as missas, né, pelos freios, aquela coisa toda, debaixo de pé de árvore, como nós estamos aqui agora. Então, Sebastião de Souza Jorge fez essa doação. A casa paroquial era vizinho à casa, a conhecida casa de Maria Eugênia, que foi demolida para que a rua ficasse mais larga. Né, quer dizer que aqui onde a gente está aqui era só terreno. Era um mata, né? Era mata, na verdade, né? Só existia a igreja? Não, a igreja já é bem depois. Bem depois. Primeiro a casa de oração. Pronto. Foi criada aqui. Uma casa de pau a pique, que a gente chama hoje de casa de taipa. Vamos se posicionar. Quer dizer que ali onde a gente vai mostrar nas imagens que vocês estão vendo, ali era onde tinha a casa de oração, a capelinha. Essa capelinha a gente tem um mapa em 1862 que ainda existe um pouquinho dela. 1862. Mas a igreja matriz só começou a ser construída no dia 15 de julho de 1760, né? Quase 40 anos depois da capelinha, da casa de oração. Aí foi que se começou a matriz. E a matriz demorou muito, né? Até os anos de 1900, o início de 1900, ainda estavam concluindo essa matriz. Tanto que essa parte de trás, onde se chama da sacristia lá, dela, já foi feita com Monsenhor Júlio, né? Monsenhor Honório, depois Monsenhor Júlio. Então quer dizer ampliação. Que... Mas só para eu concluir a questão do nome, né? Aí recebeu vários nomes, né? Arraial de Santa Margarida, Arraial de Nossa Senhora dos Prazeres, Vila Nova da Princesa, que foi uma ordem, uma ordem régia, né, do rei de Portugal. Açu basicamente não se desmembrou de nenhuma cidade, né? Açu recebeu a ordem régia e foi criado o município. E desde 11 de agosto de 1788 que esse município foi criado, foi instalado. Foi instalada a Câmara Municipal, que na verdade o nome não era Câmara, era Senado da Câmara, e além desse Senado, foi instalado uma espécie... O presidente do Senado era quem, vamos dizer hoje, o prefeito, né? O prefeito da cidade. Então, por exemplo, Caicó, Vila do Príncipe, é considerado, ele é comemorado justamente quando passou de vila, que tinha fóruns de município. Era a mesma coisa de município. Açu não. Nós só comemoramos o 16 de outubro, que foi a Lei 124, que transformou Vila Nova da Princesa em Açu, com 2 S's e acento no U. Essa lei número 124, de 16 de outubro de 1845, ela nunca foi alterada em tempo algum. Em tempo algum ela nunca foi alterada. O que foi que ocorreu? Nessa época, aí a pessoa diz, não, mas está errado, Açu com 2 S's, Açu com cedilha, porque Açu é de origem indígena, tinha que ser com cedilha. Não existia cedilha no alfabeto. Naquele tempo, né? Naquele tempo não existia. Como é que iria acontecer, como é que iria se colocar o nome de uma cidade se não existia? Porque o cedilha, nenhuma letra é um acento, né? É um acento. Então, foi criado, né, com 2 S e acento do U. Aí, com 98 anos depois, já na época de Getúlio, na ditadura de Getúlio, foi feito um acordo ortográfico entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa. Por quê? Tentando unificar as línguas. E para ficar mais fácil esse entendimento de línguas, colocaram que palavras de origem indígena passariam a serem escritas com C cedilha. Isso depois de 98 anos que Açu era com 2 S, acento no U, tudo direitinho. Certo? Não mexeram ainda no acento no U. Aí algumas pessoas, aí nesse mesmo acordo tem, com exceção, né, dos topônimos, que é nome de cidade ou de pessoas, com mais de 100 anos. Por causa desses 2 anos, Açu começou nesse imbróglio
que até hoje ainda vem essa polêmica, né? Tem gente que escreve com cedilha, tem gente que escreve Foi nos Correios, com né? A gente dois recebe S. carta com essa cedilha. Exatamente. O próprio IBGE não considera a SU com 2 S. Ele vai pelo acordo ortográfico, né? E escreve mapa, tudo com C cedilha. Mas na tá certo ou tá verdade, errado? tá errado. O correto é com 2 S e acento no U. Por quê? Nunca existiu uma outra lei que modificasse. Porque uma lei, só quem modifica uma lei é outra lei, né? Precisaria que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte colocasse outra lei, pelo menos retirando o acento. O acento já vem bem depois, noutra ditadura, sem consultar a população. Em 1971, né, foi outro acordo ortográfico entre os dois países, que palavras oxítonas terminadas em I e U perderiam um acento, não seriam mais acentuadas. Como é que a SU, em 1845, iria adivinhar que em 1943 ia ter um acordo que ia mudar seu nome, que em 1971 ia ter outro acordo que ia mudar seu nome? Tá entendendo? É bem É uma complicado. coisa. Então, o que é que prevalece aí? A lei. Prevalece a lei. A prefeitura utiliza de acordo com a lei. A lei orgânica de 1989, eu já procurei lá com o secretário Renato, mas nós não localizamos. O vereador Domicito, então o vereador Domicito, entrou com um projeto de lei na Câmara Municipal, retirando o acento, né? Porque é muito difícil de explicar, né, para os linguísticos e para as pessoas, principalmente professores, aquela coisa toda, de que as palavras oxítonas de U e I, como não são acentuadas, vê o nome de Açu acentuado. Aí fica difícil explicar isso aí, é muito difícil de explicar, a polêmica é muito grande. Mas, na verdade, eu particularmente sou a favor que tirasse apenas o acento. Deixasse a SU sem um acento. A SU sem acento, até porque a SU com cedilha, em programas você que é bom nessa parte, em programas de computação, eles não aceitam o cedilha, porque o cedilha só existe no português, né? Não existe no inglês, não existe em outro. Então, fica ACU. Isso mesmo. ACU. Aí é complicado, né, mesmo? Mossoró. Eu pergunto a mesmas pessoas que são a favor de Açu com cedilha. E Mossoró? Mossoró também passou por esse mesmo problema. Nos anos 60, Mossoró escreviam com cedilha. Escreviam Mossoró com cedilha. Só que Mossoró conseguiu abolir isso aí. Logo no início dos anos 70, conseguiu abolir isso aí. E Açu ainda permanece essa polêmica. Mas, corretamente, de acordo com a lei, Açu é com 2 S e acento no U, até que uma outra lei seja aprovada pelos deputados para alterar, seja retirando o acento, que eu acho que é a mais viável, ou mudando para a cedilha. Minha gente, a conversa tá boa, eu vou para um rápido comercial e volto já já. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10.
Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Todas as quintas-feiras nós temos encontro marcado aqui no Semeando Inclusão. Com muitas dicas, entrevistas e informações sobre o mundo da inclusão. Aqui juntamente com Nadjara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Vem semear a inclusão. O horário é novo, mas a cobertura é a mesma de sempre. E entrevistas exclusivas com grandes nomes do esporte. E claro, um conteúdo de qualidade para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10, no Telecab Play, no Instagram e no YouTube. Tá aí, minha gente, estamos de volta na conversa muito boa aqui na Praça São João Batista. Ivan, uma outra dúvida que a gente tem, não só do aniversário, sobre o nome Açu, também sobre alguns pontos aqui na cidade. Por exemplo, do nosso lado aqui, do nosso lado direito, tem o marco histórico, que é essa coluna, né? Que é um monumento que já caiu, algumas vezes foi trazido de volta. Me fala sobre essa coluna, o que é isso aí? Bom, essa coluna foi um marco que foi construído pela população, não foi pela prefeitura na época, foi pela população, para prestar uma homenagem ao Cristo Redentor. Não existia nem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, não existia. Mas Açu, não sei de onde saiu essa proposta, eu só sei que o projeto foi de J. Severo, que era uma espécie de estilista da época aqui de Açu, que tem vários projetos dele, e ele fez essa propositura à população, a população edificou, colocaram a ata no pé dessa coluna, certo? Uma ata dizendo quem eram as pessoas que tomaram a frente, fizeram parte da comissão, e foi inaugurada no dia 1º de janeiro de 1901, na passagem dos anos do século 1800 para a entrada de 1900. Então é uma coluna que ficou basicamente como o Marco Zero, apesar do Marco Zero ser um pouquinho ali à frente, mas está dentro do contexto da Praça São João Batista como o Marco Zero da cidade. Então ela tem a sua importância, os atos cívicos funcionavam nesse entorno da praça, todos os desfiles, os grandes comícios, tudo acontecia aqui ao lado. Existia um coreto onde ocorriam as retretas das bandas de música, aquela coisa toda. Eram nessa parte também aqui que tinha, até hoje ainda tem gente que chama de coreto, né? Mas o coreto faz muitos anos que foi demolido. Mas essa aí é basicamente o ponto zero da cidade, é uma coisa que representa Açu. Quando você pensa assim, colocar a imagem do Açu em qualquer parte externa, em qualquer divulgação, pensa-se logo no... Também eu vejo muita gente usando a igreja, né, como referência. Né, como referência. E a igreja, como é que foi construída a igreja? Porque a igreja tem uma história, né? A igreja é uma história lindíssima, né? É uma história de fé, né? Os festejos juninos, eles ocorrem desde 1726, né? Vai fazer agora 300 anos, daqui a 2 anos, né? Daqui a 2 anos, em 2026. Então esses festejos juninos, a parte religiosa, ela nunca deixou de ocorrer. Nunca deixou de ocorrer. Seja em seca, seja em inverno grande, em grandes tragédias, nunca deixou de ocorrer.
aconteceu alguns problemas que a parte social não ocorreram. Como foi o caso agora da pandemia, um exemplo da pandemia. Mas teve algumas catástrofes aí, como por exemplo em 1924, que é uma grande cheia, 1964, 1967. Uma cheia? Sim, as cheias, as grandes cheias. Por causa da barragem? Não, a barragem nem existia, né? A Sim. barragem é de 1983. Seca mesmo, cheia mesmo do rio. O rio, quando enchia antes da barragem, era mais frequente, enchia e vinha aqui, ao lado, nos fundos da igreja matriz. Conversa, quando não tinha barragem? Quando não tinha barragem. Mas depois da barragem já veio também. Já veio em 85, também. Eu me lembro não chegou no fundo da igreja, mas no correio, eu acho que em em 2002, eu acho que eu já peguei também a barragem aqui, atrás dos Correios. Atrás dos Correios ali, atrás dos Correios. Mas antes vinha até encostar basicamente na igreja matriz de São João Batista. E essa festa de fé, né, da população começou em 1726 e a parte social, como era? A debulha do milho, do feijão, né, aquele rádio pinhão. Acaba que está na debulha de milho, de feijão e contando história, não sei o quê, depois farra a fogueira, ao lado da fogueira. A fogueira é muito forte nessa festa de São João, farra a fogueira para que você fosse meu compadre, meu padrinho, essa corra toda. Certo? E a partir daí foram surgindo as quadrilhas, matutas, cada um a seu tempo, Essa parte dos grandes eventos sociais, como é o caso desses grandes cantores, já foi dos anos 80 para cá, de 1980 para cá. Então, a igreja foi uma luta muito grande. O Coronel Vanderlei, o pai da baronesa, foi quem construiu também aquele prédio onde é o sobrado da baronesa, a igreja não tinha as torres e ele, por conta própria, construiu as duas torres, já no final dos anos 1800, o Coronel Vanderlei construiu as duas torres da matriz, né? E depois os trabalhos comunitários, o trabalho da população religiosa e adepta de São João Batista foi quem construiu essa matriz ao longo do tempo. É verdade que o terreno foi doado também? O terreno da igreja? Doado. Aí já é uma outra história, né? A Clara Macedo, né, da família Soares Macedo, era uma beata. Ela herdou de seu pai a fazenda Itu, então, que é mais ou menos onde a cidade do Açu está edificada. Então, numa promessa que ela fez, ela doou essas terras, doou de duas vezes, inclusive, doou primeiro a primeira parte, depois doou o restante, e para que São João Batista, doou a padroeiro São João Batista. Tanto que você hoje, morando no centro da cidade, muita gente até não tem escritura, tem apenas o aforamento da paróquia, fornecido pela paróquia. A paróquia era a dona de todo o município do Açu. Todo o município não, de todo o perímetro da cidade, que dá 6 quilômetros ali do córrego, em direção, que vai, eu acho que passa até do posto florestal talvez, e do Poaçá, que é depois da BR-304, até Lagoa de Ferreira. Muita gente também chama de Casa Forte. De Casa Forte. Então, esse perímetro, quase um quadrado, que foi dada ao padroeiro São João Batista por Clara Macedo. Então, a igreja até hoje ainda fornece uma espécie de alvará, que é o aforamento, para que você faça a sua escritura junto ao cartório, né, o cartório da cidade. Cara, é muito interessante conversar com você e saber dessas histórias, porque eu nunca imaginei na minha cabeça que tinha esse terreno todo. O terreno é grande, era grande mesmo. Um terreno grande, né? Antigamente o cara construía só quando a pessoa vinha falecer, que precisava a herança, é que vinha a igreja. Hoje não, hoje tudo é mais controlado, né? Já tem a prefeitura que mexe com a questão do IPTU, a igreja dá aforamento, você tem que ir no cartório registrar. Então hoje é mais organizado um pouco. Mas antigamente todo mundo podia construir. Né? Ivan, me diga uma coisa. É bom morar em Açu? Eu acho maravilhoso, apesar desse clima quente, mas é uma terra acolhedora, é uma terra que a gente sente em suas festas, em suas tradições, uma festa de muita fé, de muita harmonia, de um povo acolhedor.
O povo de Açu é acolhedor. Você pode observar, principalmente durante os festejos juninos, você chega em qualquer casa, tem sempre uma pessoa de outra cidade, você acolhendo, porque a rede hoteleira às vezes não tem o suporte para aguentar, para suportar, né, a quantidade de pessoas que advindas de outras regiões e de outras cidades. E Açu é essa coisa maravilhosa, esse clima quente, o calor humano. Aqui eu acho que é mais quente do que o próprio sol. Então é muito gostoso. Eu gosto de Açu, é uma cidade promissora, uma terra promissora, é uma terra que sempre teve a sua participação em nível de estado na economia, muito forte a economia do município do Açu, sempre colaborou com a economia do estado do Rio Grande do Norte, seja na época do sal, que Açu era detentor de todas essas salinas, do lado esquerdo, né, de Macau. De Macau. E até encostar o rio Mossoró, tudo era Açu. E aí nós tivemos a questão do sal, tivemos a questão em decorrência do sal, as charqueadas, que é a conhecida carne de charque. Carne de charque, que era feita nas oficinas, hoje território entre Carnaubais e Porto do Mangue, mas antes era Açu. Até 1963, Carnaubais era Açu, né? Foi desmembrando, depois Carnaubais perdeu também Porto do Mangue. Então, amigo, aí depois vem o algodão, vem a carnaúba, que foi assim o ouro branco, né, de toda a região. Quem tinha propriedade no Vale do Açu era considerado rico. Seus filhos estudavam no Rio de Janeiro, estudavam em Recife. Por causa da carnaúba. Por causa da carnaúba. Carnaúba era um negócio fenomenal. Às vezes tinha até alguns carnaubais, dependendo da questão climática, que dava 2 vezes por ano, né? Aqui saía centenas de arrobas de carnaúba, né? Tanto da cera, que aqui também tinha diversas usinas de beneficiamento de cera, como também a questão da palha. Na palha se fazia basicamente tudo de palha, o chapéu, né? A esteira, você cobria as casas, né? As casas mais pobres. A carnaúba, na verdade, ela era muito fundamental nessa questão. E hoje a carnaúba também é patrimônio histórico do município, né? Não pode ser arrancada, exato, não. Em algumas áreas não pode ser retirada, né? E a carnaúba, tinha gente que se via, esse pessoal de uma condição menor na época. Hoje não existe pobreza hoje, mas antigamente eu ainda conheci muita gente morando em casa de taipa, coberta com palha de carnaúba. De taipa mesmo, eu morei em casa de taipa, e era coberta com palha de carnaúba, a porta era feita de talo de carnaúba, a madeira, toda a madeira da casa, inclusive essas casas grandes aqui desse entorno da praça, toda era de carnaúba. As que não foram modificadas, todas elas são de carnaúba. A linha, o caibo e a ripa. Tudo de carnaúba. É verdade. Então foi Aí fazia o currais para gado, né? Fazia banco, o curral do gado. Fazia banco para você sentar na frente de casa. Fazia. A carnaúba. Com relação ao beneficiamento dela através da sua cera. Hoje, os derivados de petróleo foi quem substituiu basicamente tudo. Mas fazia botão, fazia pente, fazia disco de vinil. Tudo se fazia com essa parte da cera de carnaúba. Amigo, não está programado não, mas eu queria que você terminasse falando uma poesia sobre Açu. Eu vou falar uma minha, né? Pronto, eu vou deixar para você terminar com uma poesia sua. Açu, bicentenária com formosura. Pacata, meiga, qual uma debutante, imaginando ser este o instante de abraçar e alentar sua cultura. Teu rio de águas correntes cintilante deleita o solo, gerando fruticultura. Inaudita até a incessante criatura que na lida do ontem foi coadjuvante. Plaga privilegiada pela natureza. Das potiguarâneas és o celeiro, petróleo jorrando. Quanta riqueza! Avante, debutante, sejas mais garrida, mostre tua força, teu suor, teu cheiro, adote o progresso, Açu, terra querida.